observando, né, nos meus 5 meses e meio de negócio, é que a maior parte das pessoas entra no negócio, começa a fazer parte da empresa com um objetivo claro, que é ter um salário maior. Quem entrou aqui na Monavi para ter um salário maior? A maioria. E aí, esse é o objetivo. E a gente aprende que para conquistar esse objetivo, a gente precisa então começar a consumir produtos, né? Olha lá, o meu cifrão, né, que é o objetivo, e a gente precisa começar a consumir, divulgar e quem quiser vender uns produtos. Mas quais são esses produtos? Ah, não importa, são produtos bons, né? E conforme o tempo vai passando, a gente aumenta a crença no dinheiro, porque ele começa a ser palpável, você começa a ver o dinheiro entrando na sua conta, e isso cresce o brilho nos olhos, você começa a crer muito mais na indústria e na empresa que você trabalha. E aí o tempo passa mais um pouco e você começa a crença no produto, porque você começou a consumir, esse consumo foi consequência do seu primeiro objetivo, que era o dinheiro, aí você consegue ver os benefícios que isso traz no seu dia a dia, aí você começa a querer entender um pouco mais sobre esses produtos e, por fim, entende que aquilo deveria ter sido o seu objetivo principal, primário dentro do negócio. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é uma reflexão sobre cada um dos produtos da Monavi e contar um pouquinho do que eu sei. Como está teu corpo hoje? Vocês já pararam para pensar? Repete uma frase comigo, ó, eu sou o que eu como. Pois é, como que você está hoje? Como que é o seu corpo hoje? Né? Vocês concordam comigo que os hábitos que a gente adquire ao longo da vida são coisas muito fortes? Por exemplo, quem está acostumado a comer uma barra de chocolate por dia, o dia que fica sem, tem piripaque, né? Porque quando a gente adquire um hábito alimentar, mudar esse hábito alimentar, existe um esforço, uma disciplina muito grande. Todo mundo sabe que fruta faz bem, não é? Porque a gente sabe que fruta faz bem, a gente come tanto de fruta que precisa comer por dia? Não. Todo mundo sabe que precisa fazer exercício físico. Porque a gente sabe que precisa fazer exercício físico, todo mundo hoje está na academia? Não. Então, olha que interessante.
quantidade de pesticida agrotóxico e excesso de nutrientes que ele tem vão causar os mesmos danos do que, de repente, o suco que está lá industrializado. Então, por outro lado, a gente poderia pensar assim, tudo bem, mas o corpo não dá conta do recado, do excesso? Até daria. Como é que o corpo combate o excesso do radical livre? Bom, a gente tem umas enzimas que corrigem, tentam corrigir todo o estrago do radical livre, e nós ingerimos na nossa alimentação antioxidantes. Esses antioxidantes, eles se ligam aos radicais livres e deixam a molécula inerte. Porém, ao mesmo tempo que nós aumentamos a produção dos radicais livres, nós banalizamos a nossa alimentação. Então, antigamente, comia-se muito mais fruta que hoje. Verdura, legume. Para vocês terem uma ideia... deu uma desconfigurada, né? Bom, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde atribui a morte de 2,7 milhões de pessoas todos os anos, sabe a quê? A falta da ingestão de verdura, fruta e legume. Não que a falta leve à morte, mas a falta leva a inúmeras doenças que levam à morte. E uma outra reflexão que eu quero que vocês façam sobre o seu corpo é uma ciência nova que a gente tem hoje, que é a nutrigenômica. Alguém aqui já ouviu falar em nutrigenômica? A nutrigenômica é um estudo de nutrição que começou depois do sequenciamento do genoma humano, em 2003. Em 2003, a gente começou a conhecer os 27 mil genes que compõem o nosso corpo. E aí a gente descobriu que várias doenças estão ali. Mas olha que descoberta interessante, você pode ter um gene que codifica para um câncer e pode fazer esse gene nunca ser expresso. Como? Dependendo daquilo que você come durante a vida. Então, dependendo da sua alimentação ao longo da sua vida, você pode fazer com que um gene ruim, que expressaria uma doença, até mesmo letal como essa, nunca seja metilado, nunca seja expresso. Então, vale a pena a gente se preocupar com o que a gente come no dia a dia? A gente é aquilo que a gente come. A Monavi, ela trouxe para a gente uma solução simples. Lembra que a gente falou de hábito? É fácil mudar os hábitos alimentares? Não. Se eu falasse assim para vocês, olha, é importante comer fruta, então todo dia, a partir de hoje, vocês vão levantar, lavar 12, 13 frutas, cortar, descascar e comer no café da manhã. Alguém tem estômago para isso? Não. Né? Por mais que goste de fruta, não dá para fazer isso. A minha avózinha morreu de câncer há alguns anos atrás. E eu tentei supri-la com vários medicamentos naturais, várias frutas, tudo que eu via e via que era bom porque ela tinha, eu falava, tem que comer isso agora, é fundamental. Chegou um dia que ela falou assim pra mim, Lélia, eu não tenho estômago para comer mais nada do que você me dá. Era tão saudável, era tudo gostoso, mas não adianta, né? Mudar os hábitos de uma pessoa, ficar se forçando todo dia a ingerir alguma coisa, não é legal. Olha que interessante, a Monavi fez produtos que, sim, de uma forma muito simples, você consegue inserir no seu dia a dia. Ninguém faria o que eu falei com as frutas, né? Mas alguém aqui acha que é pouco prático ir na geladeira, pegar uma caixinha Tetra Pak, encher 200 ml, que é um copinho americano, de uma mistura de 19 frutas e ingerir? Tem coisa mais prática do que isso? Bom demais! Né? Não tem nada mais prático do que isso. Então, é uma forma de você incluir algo no seu hábito. Se o seu hábito é tomar café da manhã, é dormir tarde, é acordar cedo, é acordar tarde, não importa. Você acorda e toma 200 ml do Monavi Active. Vamos falar um pouquinho sobre esse produto. Ele tem 19 frutas. Para quem foi na convenção, sabe que a polpa dessas 19 frutas são extraídas por um processo de liofilização, ou freeze dry, ou congelamento a seco. Por esse processo, de 90 a 99% de todos os nutrientes da fruta se mantém dentro do produto. Olha
No rótulo, quando você olha o rótulo do Monaviete, gente, aqui não tem nem a metade do que está presente aqui dentro em termos de vitamina, proteína, minerais. Por quê? Porque uma vez conversando com aquele loirinho que foi falar na convenção retrasada, McDonald. Pois é, uma vez conversando com ele, ele falou assim para mim: olha, aqui só tem o que o governo brasileiro exige que tenha. Porque eu falei, não é possível. Como que um polivitamínico desse tem só vitamina C? Imagina, só de antioxidante isso aqui te dá mais do que você precisa no dia a dia. Então, fale isso para essa pessoa e veja se o nosso produto é caro ou não. O nosso produto é o mais barato do mercado. O mais barato do mercado. Mais do que isso, a gente fala que esse polivitamínico, ele tem colágeno hidrolisado. O colágeno, alguém já ouviu quando estava apresentando o produto? Fala assim, nossa, mas o nosso corpo não absorve colágeno. Aí, eu já vi muito da online falar assim, mas o colágeno hidrolisado é absorvido pelo corpo. O colágeno hidrolisado não é absorvido, pessoal. Na verdade, o nosso corpo não absorve moléculas grandes como a de colágeno, né? O colágeno, ele é quebrado pelo nosso processo digestivo e a gente, na verdade, absorve o aminoácido. Mas olha que interessante. Faz de conta que eu não tenho casa. Eu preciso morar numa casa. Eu não posso dormir na rua. Então eu preciso construir a minha casa. Aí eu consigo construir a minha casa sem tijolos? Não. O seu corpo precisa produzir colágeno. Ele consegue produzir colágeno se você não ingerir os aminoácidos necessários para a produção do colágeno? Não. Então, quando você ingere o colágeno no Monaviete e o seu processo digestivo dá conta de quebrar esse colágeno e você ingerir os aminoácidos, seu corpo absorver esses aminoácidos, com a presença da vitamina C que tem no polivitamínico, o corpo reconstrói o colágeno. Olha que interessante, né? Mais um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre o shake e a barrinha. A gente tem uma barra de proteína que tem 6,6 gramas de proteína, enquanto uma barrinha tradicional tem em torno de 1,3, 1,6. Nós temos na barrinha uma vitamina que se sobrepõe às outras, que é a vitamina E. Uma vitamina importantíssima para vários processos celulares e que quase não é ingerida em quantidade suficiente ao longo do dia para as nossas refeições normais. Alguém aqui já comeu barrinha de proteína? Essas que vendem em casa de suplemento? As normais, não aquelas que custam 40, 50 reais a barra, né? Pois é gostoso? É uma goma que não dissolve na boca, né? Uma coisa horrível, palatável. A barra de proteína da Monavi, ela é a base de cereais e frutas vermelhas. Isso faz com que ela tenha a textura de uma barrinha de cereal. Quer dizer, pega o ruim que tem que ser ingerido, que é a barra de proteína, transforma numa coisa boa. Tem como ficar sem? É uma alternativa super nutritiva ao longo do dia. Você está com fome na metade da manhã, no meio da tarde, à noite. Quando a gente está com fome, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Macarrão, pão, queijo, sei lá, presunto. É ou não é? Tudo que engorda, mata a fome e não nutre o seu corpo, né? Sabe aquela pessoa que está obesa e mal nutrida? Pois é. A barra é uma coisa prática, você leva para qualquer lugar e é uma coisa que nutre o seu corpo, sem te dar aquele excesso engordativo que geralmente as coisas que a gente come quando está com fome dão. O shake é outra coisa super prática. A composição do shake pode substituir até 2 refeições no dia. Aqui eu tenho 2 recados para vocês. Além da praticidade, daquilo tudo que todo mundo, né, costuma dizer durante os planos,
Você vira para a pessoa e fala assim, olha, sódio tem a coxinha que você come no meio da tarde, o excesso de sal que você põe na sua comida, é para nós consumirmos em torno de 2 gramas, 2,2, 3 de sal por dia. O shake tem 0,2, né? 220 ml, miligramas, na verdade, mg. Então, pessoal, o shake está longe de ter excesso de sódio. Ele pode ter mais sódio do que os outros, porque ele tem mais fruta. E fruta tem sódio, além de ter vários outros benefícios para o corpo. Então, não é isso que vai fazer o seu sódio aumentar ao longo da sua alimentação, né? Vamos falar um pouquinho sobre o energético da Monavi, que eu acho que é o produto mais comercial, né? Todo mundo adora o energético. O energético da Monavi, além das frutas que ele tem, ele é um energético super saudável. Também no site da Monavi Internacional, vocês conseguem ver um pouquinho sobre cada produto, comparando com outros líderes de mercado. Então, nessa tabela, você tem alguns componentes do nosso energético comparando com outras marcas que não tem. Então, a linha azul é o nosso energético. Só um outro energético tem 80% de suco. Olha que interessante. E eu convido vocês para, com calma em casa, dar uma olhada em cada um desses componentes do energético. Aqui tem uma substância que na verdade é uma raiz que parece um rabanete. É uma das coisas mais saudáveis que existe no mundo. A taurina, que tem inúmeros benefícios para o corpo, pode ser extraída da beterraba, do mel ou da cana-de-açúcar. A cafeína, além de estar no guaraná, está na erva, nos chás que ele tem, está no mate, está no chá verde e inúmeras outras coisas que tem ali. Então, o nosso energético é o mais saudável e natural do mercado. Além dele ser o mais gostoso. Alguém aqui alguém tem uma opinião diferente, né? Ele é maravilhoso. E é interessante que ele tem um sistema de liberação de energia para o seu corpo que é bem diferente dos energéticos tradicionais, que é o que essa curva que tem na maior parte das apresentações mostra, né? Essa curva preta e essa curva azul. Então, a curva preta mostra como um energético normal, um energético concorrente atua no seu corpo. Ele sobe, ele te dá uma energia intensa, atinge um pico e aí cai de uma vez, para que você tenha que consumir outro energético. O energético da Monavi tem um tipo de açúcar que faz com que seja liberada energia para o seu corpo. Esse açúcar ele é absorvido pelo seu corpo muito mais devagar do que um açúcar normal. Isso faz com que a energia dele, olha que interessante, a curva azul, ela não chega numa energia tão alta quanto a dos energéticos tradicionais, portanto, não dá tremedeira, não dá taquicardia, ninguém fica maluco e ela fica muito mais no corpo, né? Você passa um tempo muito
chamada pineal. A pineal, durante a noite, se no escuro, ela produz uma substância chamada melatonina. A melatonina, sabe o que ela faz, mulheres? Repara os danos das células epiteliais. E para todo mundo, repara danos nos nossos neurônios. Porém, quando a gente não está no escuro, a liberação da melatonina fica comprometida. Segunda coisa que eu preciso para dormir um sono adequado. Lembrando que a melatonina também é antioxidante, tá? O sono ele pode ser tanto antioxidante como promotor de radicais livres. O que a gente tenta, tendo um sono adequado, é que ele seja antioxidante, que ele seja reparador e não destruidor. Quando a gente vai dormir e não tem um sono profundo, fica acordando toda hora para beber água, ir no banheiro, ver não sei o quê, né? Às vezes acorda com aquele taquicardia. O que acontece? Você não consegue ter todo o descanso que você deveria ter ao longo da noite. O nosso chá começa a atuar aí. Nós temos 3 ervas de calmaria, não temos? Erva doce, cidreira e camomila. Mais do que isso, comer à noite é um hábito do brasileiro jantar. Em alguns países, o hábito é não jantar. Tomar no máximo um caldinho, uma sopa, né? Tem gente que fala, eu não janto, mas eu como um lanche, né? Às vezes é pior do que jantar. Enfim, coma o menos possível à noite. A alimentação da noite ela tem que ser muito leve. Mas eu sei que não vai adiantar muito eu falar isso para vocês, né? Lembra que hábitos são hábitos? Eu mesma como 10h30 da noite e janto bem. Então, quando a gente vai dormir fazendo digestão, pode ter certeza que se você come bem e vai dormir num período menor de 3 horas, você está indo dormir fazendo digestão, quando isso acontece, você proporciona ao seu corpo um aumento de glicose no sangue. Está fazendo digestão, está liberando glicose no sangue. Quando isso acontece, a sua hipófise, por exemplo, não libera hormônio de crescimento. Você fala, legal, né? Já cresci. Mas hormônio de crescimento em adulto serve para fazer renovação celular. Serve para criar